encorajar o seminarista, tá bom? Estuda a semana toda, trabalha, tem um monte de coisa para organizar, não é fácil se preparar, subir aqui no púlpito e pregar para 300 pessoas, é um desafio muito grande, tá bom? Satanás vem com força durante a semana, é uma loucura, acontece tudo errado, tá bom? Então, depois do culto, dá um abraço no André, encoraja ele para ele continuar e a gente ajudar. É responsabilidade nossa formar os nossos vocacionados. Nossa, então encoraja o nosso irmão e ajude ele, tá bom? Obrigado. Bom dia, igreja. Que maravilha, hein? Mais um culto lotado, graças a Deus. Estamos aqui para, nesse dia, nos reunirmos como igreja para adorarmos ao Senhor, para louvarmos, para orarmos a Ele, para ouvirmos a Sua bendita palavra, tá bom? Hoje eu tenho o desafio e a enorme responsabilidade de expor as Escrituras para vocês, tá bom? Conto com a sua graça, com o seu favor. E aqui na nossa igreja nós estamos numa série de pregações em um livro específico, que é o livro do profeta Malaquias, tá bom? Malaquias, quando as máscaras caem. Se você ainda não abriu a sua Bíblia, eu peço que você abra para podermos ler o texto juntos aqui, tá bom? Se você tem dificuldade de achar, Malaquias, ele é o último livro do Antigo Testamento, tá bom? Antes de Mateus, Marcos, Lucas, João, nós temos o livro de Malaquias, beleza? Eu acho que a gente tem um vídeo da nossa série que até agora não foi reproduzido, então o pessoal da comunicação está fazendo vários acenos aqui para mim. Vamos ver então esse vídeo. Dados indicam que quase 45 milhões de brasileiros se identificam como religiosos e evangélicos. Isso é 20% da nossa população. Além disso, o número de espaços para culto religioso no país cresceu 500%, chegando para aproximadamente 110 mil igrejas evangélicas em território brasileiro. Não há dúvidas, o movimento evangélico no Brasil é um fenômeno em evidente crescimento. No entanto, esse crescimento numérico não necessariamente reflete uma profundidade espiritual e comprometimento real com Cristo e sua missão no mundo. Muitas vezes, o que vemos é pessoas que falam de Deus, mas não o conhecem na intimidade. Igrejas cheias de pessoas aos domingos, mas com rituais e práticas religiosas superficiais. O profeta Malaquias enfrentou uma situação semelhante em seu tempo. Após o retorno do exílio babilônico, o povo de Israel havia reconstruído o templo e restabelecido suas práticas religiosas. Contudo, a apatia espiritual e o descaso religioso prevaleciam. Assim como nos dias de Malaquias, somos chamados a remover as máscaras da hipocrisia e da mediocridade em nossa caminhada com Deus. Quando as máscaras caem, levando Deus a sério. A nossa série de mensagens no livro do profeta Malaquias. Venha se unir a nós e ouvir esse grande chamado de Deus, para que não sejamos evangélicos só de nome, mas de fato e de verdade. Venha conosco. Aleluia! Vamos aplaudir? Temos sido extremamente confrontados por essa série de pregações. Eu queria relembrar para você o que nós vimos até aqui, tá bom? No primeiro sermão, o pastor Rafael expôs o início do livro com o título O Amor Desmascarado, mostrando que Deus é amoroso, mas que muitas vezes nós não confiamos no seu amor leal, que nos amou antes da fundação do mundo. No segundo sermão, o negócio apertou. Nosso pastor Eliezer trouxe a reflexão a respeito da adoração desmascarada. Nós vimos que Deus é digno de todo louvor, de toda a glória e de toda a adoração, mas muitas vezes nós temos oferecido o nosso pior, a nossa carniça, a sobra de tudo aquilo que nós temos para Ele. Da mesma forma que fazia o povo da época de Malaquias. E hoje me foi dada a missão de continuar expondo agora no capítulo 2 para vocês. E se antes a atenção de Deus foi relembrar o povo de que Ele os amava e de mostrar então a falsa adoração que eles prestavam, agora o Senhor se vira aos sacerdotes do povo. E o título desse sermão é Líderes Desmascarados. Deus é o Senhor. Temos o representado no mundo?
Então volte os seus olhos comigo para o capítulo 2 de Malaquias, do verso 1 até o verso 9. Antes disso, se você quer acompanhar aí o nosso sermão com o guia de pregação, levante uma das suas mãos para que a equipe possa ver, você possa ter esse suporte aí, enquanto a gente vai caminhando por esse texto, tá bom? Tem algumas perguntas bem interessantes para você fixar mais ainda esse texto no seu coração. E você se segura aí, porque da mesma forma que a gente não pode derrubar um muro com uma colher, a gente precisa de uma marreta para isso. Deus precisa pegar a sua marreta, o seu cajado, e dar uma marretada para derrubar o orgulho e a leviandade dos sacerdotes e a nossa também, tá bom? Então, abre teu coração para que o Senhor fale contigo também através desse texto. Vamos ler versículo 1 até o versículo 9 de Malaquias, capítulo 2. E agora, sacerdotes, este mandamento é para vocês. Se não ouvirem, se não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vocês a maldição e amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não se importaram com a honra devida ao meu nome. Eis que reprovarei a sua descendência. Passarei no rosto de vocês o esterco dos animais sacrificados nas suas festas. E vocês serão levados embora com esse esterco. Então vocês saberão que eu lhes enviei este mandamento, para que se mantenha a minha aliança com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. A minha aliança com ele foi de vida e de paz. E foi isso que eu lhe dei, para que me temesse. E de fato, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca e nenhuma injustiça se achou em seus lábios. Ele andou comigo em paz e em retidão e afastou muitos da iniquidade. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca todos devem buscar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho e por meio da sua instrução levaram muitos a tropeçar. Vocês violaram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu os fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, na medida em que vocês não guardaram os meus caminhos e se mostraram parciais na aplicação da lei. Até aqui a palavra de Deus. Cada vez mais nós vemos o crescimento de pessoas que se consideram evangélicas, mas não pertencem a uma igreja local. Se antigamente nós tínhamos aquele conceito de católico não praticante, a gente tem que se acostumar cada vez mais de nós vermos crentes, cristãos que se dizem evangélicos, mas que não frequentam nenhuma igreja. Os dados do IBGE mostram que esses números crescem exponencialmente a cada ano e junto deles também os motivos de muitos cristãos não frequentarem a comunidade local. Alguns fazem isso por relaxamento mesmo e não medem as consequências de não frequentar uma igreja local para a sua vida espiritual e para a vida da sua família. Mas outros têm bons motivos para isso. É crescente o número de casos de abusos emocionais, financeiros e espirituais daqueles que deveriam representar e honrar o nome do Senhor. Esses escândalos, eles estão estampados por todos os lados, nos vídeos do YouTube, nos posts do Instagram, nas páginas do Fuxico Gospel. Pastores brigando pelo nome e pela logo da igreja entre família. Conflitos de liderança para a sucessão de rede de megas igrejas depois da morte de um suposto apóstolo. Igrejas, referências mundiais, liderando movimentos de oração, em que o pastor descaradamente sustentava uma rede de abuso. E talvez você esteja se perguntando, e Deus? Será que Ele não se importa com tudo isso? Por que Deus permite que a sua igreja esteja na mão de tiranos e perversos? Será que Ele não fará nada a respeito disso? E eu creio que esse texto de hoje vai nos ajudar a responder essas e outras perguntas que a gente tem no nosso coração. A ideia central que eu propus aqui é que um bom representante de Deus é alguém
que honra a Deus em seu coração, tendo o conhecimento e a prática corretas, aconselhando a todos de forma justa a como seguir ao Senhor. E diante dessa realidade que nós vemos aqui no texto, nós veremos 3 respostas de Deus em relação aos maus líderes de texto de Malaquias. Em primeiro lugar, nós vamos ver a reprovação de Deus para os líderes, verso 1 até o verso 4. Em segundo lugar, nós veremos o padrão de Deus para os líderes, do verso 5 até o verso 7. Em terceiro, nós veremos a acusação de Deus contra os líderes, do verso 8 até o verso 9. Vocês estão comigo? Então confira comigo a primeira resposta de Deus aos líderes, que se encontra do verso 1 até o verso 4. A reprovação de Deus aos líderes. E agora, sacerdotes, este mandamento é para vocês. Se não ouvirem, não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vocês a maldição e amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei porque vocês não se importaram com a honra devida ao meu nome. Eis que reprovarei a sua descendência, passarei no rosto de vocês o esterco dos animais sacrificados nas suas festas, e vocês serão levados embora com esse esterco. Então vocês saberão que eu lhes enviei este mandamento para que se mantenha a minha aliança com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Em primeiro lugar, nós precisamos lembrar que na antiga aliança, os sacerdotes eles eram pessoas que vinham da linhagem de Arão, que era da tribo de Levi. Arão foi o primeiro sumo sacerdote que Yahvé, o Senhor, instituiu. E Deus escolheu os descendentes, então, de Arão, para representá-lo diante do seu povo com algumas funções específicas. Os sacerdotes eles deveriam conduzir a adoração, eles deveriam oferecer os sacrifícios, eles deveriam administrar as cidades de refúgio e, principalmente depois do exílio de Israel na Babilônia, eles ficaram responsáveis por instruir o povo na lei de Deus. Se você conhece o Antigo Testamento, você se lembra da icônica cena de Esdras em Neemias capítulo 8, abrindo o livro da lei, e o povo então, atento a ouvir a palavra desse sacerdote, chorando em alta voz por saber que ofendeu ao Senhor. É ali então que começa essa virada. A responsabilidade que antes era atribuída principalmente aos profetas do Antigo Testamento, agora é trocada para esses que Malaquias agora se dirige, os sacerdotes. Isso porque, por vezes, o Senhor deixava o povo sem um profeta que comunicava a palavra de Deus a eles. Só para você ter uma noção, no período interbíblico, que fica entre o Antigo e o Novo Testamento, há uma cessação de profecias, ou seja, não existiam mais profetas por 400 anos. É o silêncio profético de Deus. E isso é importante dizer porque no Novo Testamento nós temos 2 figuras principais de instrução. Vocês lembram quem eram? Eram os escribas e os mestres da lei, que ensinavam o povo. E se você já leu o Novo Testamento, você sabe que Jesus tem que, por diversas vezes, tratar com eles. Mas nessa época específica, em Malaquias, a figura principal do ensino e a instrução da palavra de Deus eram esses que Malaquias agora está se dirigindo, os sacerdotes. E se anteriormente a sentença do Senhor era por conta da negligência com os sacrifícios, como nós vimos no último sermão, agora o mandamento, a ordem, a acusação do Senhor é por causa do relaxamento desses sacerdotes em instruir o povo no caminho de Deus. O Senhor deixa claro a eles que se eles não se atentarem em dar honra ao nome dele e ensinar o povo no caminho do Senhor, ele transformaria as bênçãos em maldições. Agora você pode se perguntar, e que bênçãos são essas? Que maldições são essas? Bom, os teólogos se debatem aqui, mas eles chegam num consenso que provavelmente essas bênçãos e maldições que poderiam vir a todo o povo de Israel é o que está escrito lá em Deuteronômio capítulo 28. Se você nunca leu Deuteronômio capítulo 28, leia hoje à noite. Você vai ver que tem uma gigante lista de bênçãos caso eles obedecessem, mas também uma enorme lista de maldições caso os israelitas virassem as costas e desobedecessem ao Senhor, que
que os tirou do Egito. Ou seja, por causa da desobediência descarada desses sacerdotes, tudo aquilo que eles consideravam como bênçãos da parte de Deus se transformaria em caos e maldição sobre a sua vida. Isso incluiria a terra, a sua saúde, os seus bens materiais, seu casamento, seus filhos e até mesmo as pessoas que estavam debaixo da liderança deles. Isso porque, em toda a Bíblia, nós percebemos que o pecado de um líder nunca fica somente nele, mas ele sempre resvala no povo que está debaixo dele também. Mas Deus não para por aí, né? Ele agora vai mostrar o que de fato ele fará se eles não derem ouvidos e não considerarem no coração deles. Ele diz no verso 3, confira comigo, que passaria no rosto deles o esterco dos animais sacrificados nas festas deles. Você não precisa ser nenhum conhecedor das línguas originais hebraicas para saber que a palavra aqui que o tradutor usou não é de fato esterco, né? É excremento mesmo, para não dizer outra coisa. O que Deus está falando aqui também não é o ato que a gente costuma ver nos filmes, onde uma mulher recebe uma cantada grosseira e simplesmente joga vinho na cara de uma outra pessoa. A imagem que Deus está construindo aqui, na verdade, é como se fosse aquela com que você passeia com o seu cachorrinho, ou você está na sua casa com o seu cachorrinho, e ele faz as necessidades no lugar errado. Então você pega e esfrega o focinho dele no cocô e no xixi, para que ele possa corrigir, então, essa atitude. É uma correção vinda da parte do Senhor, com foco em corrigir o quanto antes a atitude desses líderes, desses sacerdotes do povo. E Deus então conclui dizendo que eles seriam levados para fora, junto com o esterco. O esterco ou excremento, ele era levado para fora do arraial, da cidade, justamente porque eles não queriam ser contaminados. Deus faz isso justamente para que a cidade não seja contaminada por aquilo ali. Pesado, né? Sim ou não? O que Deus está dizendo para esses líderes, 400 anos antes da vinda de Cristo, é: eu vou fazer o mesmo com vocês. Se vocês não ouvirem e não se importarem, se vocês não se arrependerem, se vocês não entenderem a minha vontade e se submeterem a ela, vocês serão envergonhados diante de todos. E o que vocês acreditam ser bênção, na verdade, se transformará em maldição. E vocês serão eliminados dessa função sacerdotal, dessa linhagem sacerdotal de Arão, para que continue essa minha linhagem até a vinda do meu filho 400 anos depois. E tudo isso nós podemos ver no texto, iria acontecer com uma condicional. Essa condicional está lá no verso 2. Se vocês não se importarem com a honra devida ao meu nome. A honra aqui, no hebraico, tem a ideia de peso. Lembra, por exemplo, do 4º mandamento? Honra o teu pai e a tua mãe. A ideia é peso. Leve em consideração o teu pai e a tua mãe. Vocês não dão honra, vocês não dão peso ao meu nome. E o nome para o judeu tem uma ideia muito maior do que tem para a nossa sociedade pós-moderna. A ideia do nome tem a ideia do próprio ser em si. É como se Deus dissesse: sabe por que vocês estão tão longe, tão distantes da minha vontade? Sabe por que vocês estão instruindo o meu povo com as suas preferências? Sabe por que eu vou trazer essa maldição sobre vocês? É porque vocês não me levam em consideração no seu coração. Vocês não atribuem peso, não atribuem valor a mim. E porque vocês não levam em consideração o que eu penso, porque vocês não levam em consideração a minha vontade, porque vocês não me honram, eu também vou desonrar e trazer maldições sobre vocês e, consequentemente, ao povo que vocês lideram. Bom, e como que esse texto se aplica para nós hoje, André? Nós sabemos que no Novo Testamento, nós não precisamos mais de sacerdotes que mediem a nossa relação com Deus. Cristo é o único e suficiente mediador entre Deus e os homens. Com o sacrifício de Cristo, a Bíblia diz que o véu que separava o lugar santo do Santíssimo foi rasgado de cima a baixo. E, portanto, nós não temos mais a necessidade de seguir o sacerdócio levítico.
Cristo Jesus, nos diz o livro de Hebreus, é um sumo sacerdote de uma linhagem superior, a linhagem de Melquisedeque. Portanto, a Bíblia é clara quando diz que nós não temos mais essa figura, como no Antigo Testamento, de um sacerdote que nos represente perante Deus. No entanto, ainda no Novo Testamento, nós vemos nas cartas apostólicas e principalmente nas cartas pastorais, que Deus deixou para a igreja líderes que deveriam ensinar, cuidar, pastorear e aplicar a palavra dele ao seu povo, na vida das pessoas, tais como esse ofício que os sacerdotes aqui tinham. E quando nós olhamos então para o Novo Testamento, nós vemos juízos tão severos quanto esses aqui, pronunciados por Malaquias a eles. Você se lembra do texto de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1 da sua epístola? Ele diz: mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. A ideia é que ele seja amaldiçoado por Deus. E você vê isso em Cristo também. Nós vemos essas palavras duras quando Cristo olha para os falsos mestres, para os falsos profetas no último dia, e eles dizem até Cristo, vêm até Cristo e dizem: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Teu nome nós não expulsamos demônios, em Teu nome não realizamos muitos milagres. E Cristo se volta a eles e diz claramente: eu nunca vos conheci, apartem-se de mim, vocês que praticam o mal. Por isso a minha primeira aplicação vai para você que não é um discípulo de Jesus, ou talvez que está afastado da comunhão da igreja. Talvez você já viu abusos emocionais, físicos, falsidade, hipocrisia, imoralidade cometida por pastores e líderes da igreja. E por conta disso, você sente certa repulsa a lideranças evangélicas desde então. E talvez você se pergunte: por quê? Por que o Senhor permite isso? Mas talvez o que você nunca parou para pensar é que Deus, o próprio Senhor da igreja, está muito mais irado e é muito mais rigoroso, é muito mais enfático com lideranças abusivas do que você. Por isso, reconsidere a maneira como você enxerga os escândalos que têm acontecido. Se você olhar e meditar com calma nessas palavras aqui, você verá que você não ficou com raiva suficiente. Deus está muito mais irado com lideranças abusivas do que você imagina. E os líderes desmascarados da nossa geração, que aparecem nas notícias, que aparecem nos sites gospel, eles não estão continuando a sua perversidade, mas é a justiça de Deus se manifestando já aqui e agora. Ele há de punir todos falsos representantes do seu nome que não se arrependerem. E muitas vezes, os escândalos que acontecem são, na verdade, punições do Senhor, para que eles não precisem enfrentar a punição eterna que Ele um dia vai vir. Por isso, reconsidere a maneira que você enxerga os escândalos. Deus não é injusto. Deus não está indiferente com as coisas. Seja no aqui ou no agora, ou seja, no dia que o Senhor virá, Ele julgará a todos segundo aquilo que fizeram. Mas uma outra aplicação importante aqui para nós também, é para todos nós que somos líderes da Igreja Nova Cidade. Deixa eu te fazer um pedido, como um irmão em Cristo, como um líder aqui também. Honre o nome de Deus no seu coração. O verso 2, infelizmente na NAA que a gente usa, nós perdemos isso, mas em outras traduções nós vemos, como por exemplo na Almeida Revista Atualizada, ela diz: se não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome.
Eu acredito que isso aqui é a grande chave para nós não cairmos nos mesmos erros que a liderança aqui descrita no tempo de Malaquias. Parece que há uma correlação muito clara entre maus líderes e líderes que não honram o nome do Senhor no seu coração. Não é que eles não honrassem a Deus exteriormente, eles honravam. O problema é que eles não honravam ao Senhor no seu coração, no seu íntimo. Por isso, nós devemos honrar, e eu me incluo nisso, nós devemos honrar o nome do Senhor nos nossos pensamentos. Nós devemos honrar o nome do Senhor nas nossas conversas conosco mesmo, no nosso quarto, nas nossas casas, nos nossos celulares, nas pequenas concessões que fazemos e que ninguém mais está vendo. É lá que o Senhor precisa ser honrado, é lá que o Senhor precisa ser considerado, é lá que o Senhor precisa ter peso, você entende? Por isso, escute esse pedido como se fosse o próprio Senhor falando com você, líder de pequeno grupo, facilitador da área, líder de alguma área, coordenador de área. Honre a Deus no seu coração, honre a Deus no seu íntimo, traga peso ao Senhor quando ninguém mais está vendo. Só assim nós conseguiremos ser bons representantes do Senhor nessa terra, amém? Mas o texto continua, e no verso 5 até o 7, nós vamos ver o padrão de Deus para os líderes. Diz assim, o verso 5, a minha aliança com ele foi de vida e de paz, e foi isso que eu lhe dei para que me temesse, e de fato, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca e nenhuma injustiça se achou em seus lábios. Ele andou comigo em paz e em retidão e afastou muitos da iniquidade. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca todos devem buscar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Ao escolher a tribo de Levi, o Senhor tinha o propósito de fazer com eles uma aliança de vida e de paz. Entenda, todos os mandamentos que o Senhor nos dão vida e nos dão paz. Deus não é tirano como muitos pensam, que não permite você fazer isso, não permite você fazer aquilo. Deus sempre, ao nos dar mandamentos, tem esse objetivo. E se Ele não nos permite fazer certas coisas, é justamente porque aquilo não é benéfico para nós. E Deus faz então essa aliança com a tribo de Levi, de vida e paz, para que eles o temessem. E o texto vai dizer que Levi de fato temeu e tremeu diante do Senhor. Mas quando nós vamos ler a história de Levi em Gênesis, por exemplo, você vai ver que o grande acontecimento descrito lá foi ele ter se vingado junto com o seu irmão Simeão de homens de Siquém que violaram a sua irmã Diná. Aí você fica assim. Então, na verdade, os teólogos dizem que quando Deus se refere aqui nesse versículo a Levi, ele poderia estar se referindo a um representante da tribo de Levi. E basicamente nós temos duas opções. A primeira opção, ele está se referindo a Arão, ao irmão de Moisés, que deu o começo dessa linhagem sacerdotal. Ou então a Finéias, que no momento crucial mostrou a sua fidelidade a Deus. Como se um deles fosse de fato o representante fiel dessa tribo de Levi diante do Senhor. Seja como for, Deus começa então a descrever o procedimento que o líder fiel deve ter. A partir do verso 6, confira comigo, ele diz: a verdadeira instrução esteve na sua boca, e nenhuma injustiça se achou em seus lábios. A palavra no hebraico para verdadeira instrução é heptorá, ou seja, deve conter a Torá, deve conter a lei de Deus. O que Deus está dizendo aqui a eles é que o que deve sair dos lábios dos sacerdotes deve ser a lei de Deus, deve ser a palavra de Deus. É a palavra de Deus que deveria ser ensinada por eles, não os seus achismos, não as suas preferências pessoais, não as suas tradições. É a palavra de Deus.
E nós vemos isso no Novo Testamento também, diversas passagens, né? Jesus confrontando os líderes da sua época pela mesma coisa. Eles elevavam a tradição no mesmo patamar que as Escrituras, e com isso eles anulavam aquilo que o próprio Deus havia ordenado a eles. É por isso que a gente não pode compactuar com o conceito católico romano de que o magistério está de pé de igualdade com a palavra de Deus. Antes, nós defendemos que a palavra é que deve julgar, é que deve basear a doutrina e os líderes que estão postos na igreja. É o conceito de sola scriptura. Mas o conceito de sola escritura deve ser julgado nos próprios pastores evangélicos do nosso dia também. Porque o nosso problema não é tanto pastores que são apegados à tradição, mas são pastores que usam somente palavras bonitas para afagar o ego daqueles que ouvem eles, que escolhem textos que só falam de coisas boas para se ouvir, que nas pregações deles só há consolo e encorajamento. E são esses pastores que têm milhões de visualizações no YouTube. São esses pastores que aparecem em documentários na Netflix. E há muitos cristãos que estão correndo atrás dessas lideranças, ao invés de ouvir os líderes fiéis que o Senhor colocou nas suas vidas. Porque o que Deus requer de um líder, nós vimos aqui, é que ele seja fiel à instrução do Senhor, com encorajamento, com consolo, é claro, mas que por vezes esses líderes, esses pastores fiéis, eles precisarão ser firmes, eles precisarão nos confrontar, eles precisarão colocar o dedo na nossa ferida, porque senão a gente não muda. A gente precisa mudar, a gente precisa melhorar a nossa caminhada cristã. E é isso que Deus espera desse líder. O texto diz também que nesse líder, segundo o padrão de Deus, não se achou em seus lábios injustiça, mas que ele andou em paz com Deus e que afastou muitos da iniquidade. Andar com Deus, te lembra de quem? Enoque, exatamente. Deus está trazendo a memória de que um bom representante dele não somente tem a doutrina correta, mas também tem a prática correta. Elas não são inimigas entre si na vida de um representante dele. Um bom líder que representa bem a Deus não é como um cardiologista, que assim que sai de uma consulta onde ele descascou os hábitos de um dos seus pacientes, que agora vai precisar operar por causa do seu coração estar entupido, ele sai de lá, acende o seu 20º cigarro do dia e vai se encher com todo tipo de gordura na lanchonete da esquina. Não. Um bom líder é alguém que anda segundo as suas palavras. Ele combina as duas coisas. Da sua boca sai a instrução e direcionamento, mas da sua vida não mancha aquilo que ele acabou de dizer. E Malaquias conclui o padrão de Deus para os líderes, dizendo que os lábios deles devem destilar o bom conhecimento, a boa sabedoria, de modo que o povo de Deus busque a sua liderança para obter conhecimento e instrução. Bom, eu sei que você sabe que nos nossos dias, na nossa sociedade atual, nós temos muita desconfiança com a liderança. Sim ou não? Muita. Nós temos dificuldade em confiar, nós temos dificuldade em nos submeter, nós temos dificuldade em obedecer a um líder. Mas uma das coisas que nós percebemos nesse texto, ao ler esse texto aqui, é que mesmo com as possíveis falhas, mesmo com os possíveis erros, Deus ainda assim confia a homens capacitados a instrução, o conhecimento, o direcionamento e o pastoreio do seu povo. E a minha primeira aplicação é para todos nós que somos membros da Igreja Nova Cidade. Vença a resistência que você tem em procurar os seus líderes. Talvez aqui eu tenha que bater uma mentalidade errada que nós temos hoje, que é justamente essa ideia de que nós não precisamos de liderança. Talvez você esteja aqui e ache que você não precisa de ninguém que te guie, que te instrua e que te aconselhe e te oriente sobre os caminhos do Senhor.
Mas a pergunta é, você realmente confia só na sua cabeça para tomar suas decisões? Você realmente acredita que é melhor fazer um aconselhamento com pessoas que não te conhecem no dia a dia e com os pastores que não sabem quem você é e que irão te ajudar? Você realmente acredita que 40 caracteres da caixinha de perguntas do seu pastor favorito vai te direcionar e te orientar a respeito da situação quebrada que aconteceu na sua vida? É irônico até. Por isso, não espere que a sua vida se quebre para buscar o conselho de líderes que Deus colocou na sua vida. Não viva o seu cristianismo sozinho. Não tem ninguém melhor do que os líderes da nossa igreja para entenderem a sua situação por completo, para te questionarem, para te orientarem conforme a palavra de Deus. Eles zelam pela sua vida como quem vai prestar contas diante de Deus por você. Está passando por uma situação difícil na sua solteirice? Busque conselho com seus líderes. Você tem vícios e pecados escondidos? Confesse-os e busque orientação da sua liderança. Você tem enfrentado problemas no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, no seu casamento, nas suas finanças? Deus nos deu líderes sensatos e sábios para poder nos aconselhar. Mas talvez a sua desconfiança seja porque você se considera pecador demais para abrir a sua situação, para expor a sua situação para os líderes aqui da nossa igreja. Mas deixa eu te dizer, nós estamos numa igreja muito tranquila e que fala abertamente que todos nós somos pecadores e necessitamos da graça de Deus. Por isso, você pode ter certeza que ao expor os seus dramas e as suas lutas, você não será julgado, mas será direcionado, orientado e consolado. Busque conselho com seus líderes, membro da Igreja Nova Cidade. Podem ser seus líderes de pequeno grupo, podem ser seus líderes da área de atuação, podem ser os membros do núcleo pastoral, mas busque conselho. Os nossos líderes, eles estão perto de nós, eles não estão distantes. Por isso, não espere a sua vida se quebrar, se esfacelar, para entender que Deus colocou uma liderança sobre a sua vida. Não espere a sua vida se quebrar para pedir ajuda. Você e eu precisamos de líderes e de conselheiros na nossa vida. Amém? Peça ajuda. E a segunda aplicação que eu tenho nesse ponto é, olhando para o padrão dos líderes aqui de Malaquias, agradeça pela liderança da Nova Cidade. Talvez você esteja visitando a gente aqui no seu primeiro, segundo, terceiro culto. Talvez você se inscreveu no DNA e você ainda desconfia da liderança. Mas eu, como um seminarista que não começou no grupo base, como alguém que foi adotado por vocês depois, e hoje, depois de caminhando 3 anos praticamente com vocês, eu posso testemunhar que a nossa liderança, esses homens e mulheres, são homens piedosos, acolhedores e confiáveis. Eu sei, eles não são perfeitos, nós não somos perfeitos, estamos muito longe disso. Mas quando eu olho para cada um de vocês do núcleo pastoral, cada um de vocês coordenadores de área, cada um de vocês líderes de pequeno grupo, o meu coração se enche de alegria. E eu penso que é muito fácil a gente se acostumar com isso, né? Muito fácil. O nosso cérebro, ele se acostuma tanto com as coisas ruins quanto as coisas boas. E hoje, estando aqui na igreja, eu vejo que o meu coração pode estar sendo tentado a se acostumar com o bom e não mais agradecer a Deus pelos líderes comprometidos que nós temos na nossa igreja. Qual foi a última vez que você agradeceu a liderança da Igreja Nova Cidade? Qual foi a última vez que você orou agradecendo aos líderes que você tem? Faça isso hoje à noite. Faça isso com regularidade, para que o nosso coração se encha de alegria e de comprometimento com essa igreja. Amém? Agradeça a Deus pela liderança na igreja. E a minha terceira e última aplicação ao ler
esse texto aqui, no ponto 2, é para todos nós que somos discípulos de Jesus. Todos nós que de alguma forma somos representantes de Deus nessa terra. Ande com Deus aonde quer que você for. Você já parou para pensar que como cristãos nós carregamos o nome do Senhor aonde quer que estejamos? O padrão do Novo Testamento é que agora todo discípulo de Cristo é um sacerdote e representa Deus no mundo. O apóstolo Pedro nos lembra que a igreja é uma geração eleita, um sacerdócio real, em 1 Pedro 2,9. Isso significa que todos nós, de certa forma, somos sacerdotes, somos representantes de Deus nesse mundo. E nós vemos aqui, por meio desse texto, a bênção que é para esse mundo nós sermos bons representantes de Cristo nessa terra. E o padrão dos bons representantes são pessoas, como diz o texto, que andam com Deus. Por isso, ande com Deus, aonde quer que você for. Mas André, como que eu ando com Deus? Em primeiro lugar, andar com Deus é nós caminharmos em uma vida de oração. A Bíblia diz no Novo Testamento, orai sem cessar. E nós precisamos, eu falo por mim mesmo, me dedicar mais à oração. Eu estava comentando essa semana, eu, o Zé, o pastor Rafael, nosso momento de devocional, que nós não podemos deixar que a correria do dia a dia nos impeça de termos um tempo com o Senhor. Nós precisamos ter o hábito da oração constantemente. Orar no trabalho, orar em casa, orar no trânsito, principalmente no trânsito. Orar em todo lugar, orar sem cessar. Às vezes é só meu Deus, me ajuda a ser mais sábio nesse momento, internamente mesmo. Eu me lembro que uma semana atrás, por exemplo, eu estava em Itapema e meu pai tinha chamado seus amigos não cristãos na casa dos meus pais, eu estava na casa dos meus pais, e eu estava lá trabalhando, trabalho home office, estava terminando as edições ali, terminei e fui para lá, para comer um churrasquinho, para conversar. E eu me lembro que antes de eu sair da porta, eu não sou muito disso, né? Mas antes de eu sair da porta, parece que eu senti uma necessidade. O Espírito Santo falou comigo, ore. E sabe naquele momento que você sente, tem essa impressão, você fala, nem vou fazer isso. Né? E aí eu fui falar com eles. E a primeira pergunta que eles me fizeram era, e André, como é que é esse negócio de igreja? Como é que é esse negócio da fé? Eu tive milésimos de segundo para dizer, Senhor, me dá sabedoria. Eu quase pedi perdão por não ter orado no quarto. Mas é assim. Às vezes a vida de oração vai ser nesses momentos cruciais, em momentos de tentação, por exemplo, que nós temos. Nós precisamos caminhar com o Senhor, e caminhar com o Senhor é andar por meio da oração. Mas em segundo lugar, nós também precisamos ser conhecedores das Escrituras Sagradas. Nós temos que meditar mais nos Escritos Sagrados e ver o que Deus tem para nos dizer. É como qualquer relacionamento. Tem momentos que a gente fala e tem momentos que a gente escuta. Mas tem gente que no relacionamento com Deus parece que só gosta de uma das partes, né? Tem gente que ora, fala, mas nunca abre a Bíblia para ver o que Deus tem para falar com ela. Você conhece pessoas assim? Para essas pessoas a gente tem que lembrar, medita na palavra, de dia e de noite, Salmo 1. Mas por outro lado, tem pessoas que só leem a Bíblia, mas não falam com Deus. Parece que Deus é um livro, mas Deus não é um livro. Deus é um ser pessoal que deseja um relacionamento conosco, de intimidade. E entenda que essas disciplinas espirituais privadas não dizem somente respeito a você estar bem com Deus e não se desviar da fé, mas que ao fazê-las, ao praticar a oração, a leitura, a meditação na palavra, nós nos treinamos a vivermos bem e habilitados a favor das pessoas no mundo que Deus nos deu. Nós não fazemos isso para nos tornarmos monges, afastados da civilização, desses pecadores. Não é esse o conceito de santificação da Bíblia.
Nós fazemos isso para estarmos habilitados a vivermos de maneira amorosa, justa e correta no mundo que Deus nos deu. Vocês conseguiram entender? Essa devoção particular gera uma devoção pública. Essa piedade particular gera uma piedade pública. Por isso, como representantes de Deus, nós precisamos, assim como Enoque, assim como os sacerdotes descritos aqui nesse ponto 2, da tribo de Levi, o sacerdote padrão, nós precisamos andar com Deus. Amém? Mas ainda há uma última resposta de Deus aos sacerdotes, e ela se encontra no verso 8 e 9 desse mesmo capítulo. Malaquias passa então a acusar o comportamento desses líderes. Eles não honravam a Deus no seu coração, mas isso também culminava na prática. Confira comigo do verso 8 até o 9 a acusação de Deus contra os líderes. Mas vocês se desviaram do caminho e por meio da sua instrução levaram muitos a tropeçar. Vocês violaram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu os fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, na medida em que vocês não guardaram os meus caminhos e se mostraram parciais na aplicação da lei. Malaquias passa então a descrever o declínio dessa classe sacerdotal em termos mais práticos. E nós percebemos aqui que tudo começa na vida pessoal do indivíduo, quando eles se desviam do caminho. A ideia aqui é que eles não aplicavam mais a lei de Deus para a sua própria vida. É como se eles se considerassem tão dignos da aprovação de Deus por conta do seu labor na obra, que eles não tivessem mais a necessidade de se afadigar no caminho que deveriam andar. E a consequência é que eles não conseguiam mais distinguir entre o certo e o errado na hora de aconselhar o povo. Eles tinham respostas erradas, tinham respostas meramente pragmáticas, ou então focadas nas suas próprias concepções e não pautadas na lei de Deus. E com isso, fizeram com que muitos tropeçassem. Isso é muito sério, gente. É tão sério que no Novo Testamento, Jesus, talvez na sua fala mais dura de todas, ele diz, falando a respeito dos crentes nele, a seus discípulos, ele diz, e se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse jogada no mar. Jesus aqui não está falando de crianças pequenas, ele está falando dos discípulos dele, dos pobres de espírito, daqueles que viriam a crer nele. O desvio de um líder, portanto, nunca fica meramente na sua própria vida, ele sempre faz com que os outros também se desviem do caminho correto por conta das suas palavras e por conta das suas ações. Mas no verso 9 nós vemos dois pecados do sacerdócio. O primeiro é que eles não guardavam a lei, eles não praticavam a lei. E esses pecados dos sacerdotes aqui nós já trabalhamos nos outros pontos. Eles não guardavam a lei no seu coração, na sua própria vida, e consequentemente eles então não ensinavam os outros a guardá-los. Mas aqui há uma segunda acusação. E a acusação era de que eles eram parciais na aplicação dos mandamentos. Só para você entender, no período pós-exílico, os sacerdotes eles também eram juízes do povo. Então, eles vinham falhando na aplicação da lei aos ricos, aos poderosos, aos influentes na sociedade. A ideia aqui é que eles faziam acepção de pessoas na hora de aplicar a lei do Senhor. Para os pobres, para os não influentes, para aqueles que não tinham uma posição de poder na sociedade, aqueles que não podiam dar nada a eles, eles eram duros na aplicação da lei. Eles diziam que eles eram pecadores, que eles iam para o inferno, que eles faziam tudo errado, e colocavam fardos sobre os ombros dessas pessoas que eles mesmos não carregavam. Mas para os ricos, para os poderosos, para os influencers da época, eles eram mansos, eles tinham um aperto de mão, tinham um abraço caloroso, e diziam que eles iam prosperar ainda mais, que tudo aquilo que eles tocassem à mão seria uma grande bênção. Para os amigos, eles acobertavam os pecados, e para aqueles que não podiam dar nada a eles,
eles eram extremamente duros e extremamente rígidos. Mas sabe o que eu acho interessante? É que o versículo vai dizer que Deus já estava fazendo eles desprezíveis diante do povo por conta disso. Olha só o que J.G. Baldwin, um comentarista desse texto, vai dizer. Os que desprezam o nome de Deus recebem a justa retribuição, eles são feitos desprezíveis. Eles tentaram obter popularidade, modificando para alguns as exigências de Deus, mas acabam sendo indignos e humilhados. Olha só isso aqui. O povo comum reconhece a verdadeira piedade quando a vê, e não tardou em zombar da hipocrisia dos sacerdotes flexíveis. Em outras palavras, o povo inteiro começou a ridicularizar e zombar da figura do sacerdote, porque dependendo da pessoa que estava diante deles, eles tinham uma aplicação da lei, um tipo de tratamento, e dependendo da pessoa, o tratamento era completamente oposto. E não é exatamente isso que acontece nos nossos dias? Pense nos pastores, por exemplo, que criam áreas VIPs nas suas igrejas, para pessoas que pagam a mais terem lugares privilegiados nos seus assentos de conferências, criando sorrateiramente privilégios para aqueles que dão mais a eles. Pense se não é exatamente assim, inclusive em algumas igrejas batistas, onde pastores não podem confrontar certas famílias, mas têm que andar de pianinho, porque são famílias que influenciam com seu status e com seu poder, e que mandam e desmandam na igreja. Pensa se não é assim a realidade de muitas comunidades, onde pastores têm medo de confrontar certos membros, porque sabem que eles têm dinheiro do dízimo, e se ele sair, pode ser que a igreja quebre, e ele mesmo fique sem salário no próximo mês. Por isso, deixa eu me dirigir aqui aos pastores e presbíteros da nossa igreja. Não vivam como profissionais da religião. Nós precisamos aplicar e cuidar da nossa própria espiritualidade antes de passar a aconselhar os outros. É muito fácil nós nos acostumarmos com a religiosidade. É muito fácil nós nos acostumarmos com o linguajar, com a pregação, com o discipulado, com o ensino. E as nossas rotinas muitas vezes nos consomem de tantas formas, de tantas maneiras, para que a igreja continue girando. Mas, por favor, nós não podemos deixar que o ministério acabe com a nossa vida espiritual, com a nossa vida emocional, com a vida que nós temos com a nossa família. A nossa verdadeira identidade não está no ministério, não está em sermos pastores, em sermos presbíteros. A nossa identidade está em sermos filhos amados de Deus, em sermos discípulos de Cristo. Por isso, não vivam como profissionais da religião. Mas a minha segunda aplicação nesse ponto vai para todos nós que de certa forma somos sacerdotes, nós somos representantes de Deus nesse mundo. Não sejamos parciais no nosso julgamento, mas tratemos cada caso com justiça e com verdade. Sabe, isso se aplica para tantas áreas da nossa vida, mas especificamente eu queria tratar a respeito de duas. O próprio aconselhamento, quando nós nos aconselhamos uns aos outros, nós temos a tendência de ser muito duro para com algumas pessoas que são mais queridas por nós. E quando essa pessoa é mais próxima, a gente tende a ser mais brando. Vocês entenderam? Acho que eu me atrapalhei. Para pessoas que não são tão próximas de nós, a gente tende a tendência de ser muito duro. Mas para pessoas que são mais próximas de nós, a gente tende a tender a ser mais brando do que a gente deveria. Ou quando, por exemplo, nós vemos algum irmão pecando, nós temos a tendência de não confrontar se são pessoas benquistas por nós, se são líderes, por exemplo, se são pessoas que são mais achegadas até nós. Muitos de nós podemos até ser tentados a acobertar certos pecados, principalmente quando nós estamos falando de pessoas da nossa própria casa, da nossa própria família. Nós não podemos ser parciais, nós não podemos fazer acepção de pessoas nos nossos julgamentos. Amém? Dessa forma,
nós representaremos bem ao Senhor no mundo que Ele nos deu. Uma última conclusão, e com isso eu termino, eu queria convidar você a ficar de pé. É que esse texto ele é muito duro. Sim ou não? Muito duro. Todos nós falhamos, de alguma forma, em sermos representantes de Deus nessa terra. Nós falhamos em não dar bom testemunho, nós falhamos na nossa mornidão espiritual, nós falhamos, muitas vezes até em ministérios que nós estávamos à frente. Mas existe alguém, existe um líder, existe um representante que nunca falhou. Eu queria dizer para você nessa manhã que há um representante fiel. Há um que não foi reprovado por Deus, antes ele levou sobre si a nossa reprovação. Há um líder que não teve nenhum escândalo, mas que se fez escândalo na cruz por nós. Há um líder que honrou o nome de Deus no seu coração. Há um líder que aceita ser procurado, e dizem que quem o encontra nunca mais volta o mesmo. Há um que andou com Deus de tal forma que o chamava de Pai e refletia brilhantemente a imagem dele nos seus dias, e ainda hoje brilha e reflete. Há um que foi e continua sendo um sacerdote sem pecado, e cuja injustiça não se achou na sua boca. Esse alguém é o próprio Cristo, meus irmãos. Nós precisamos de um sacerdote perfeito. Nós precisamos de um representante perfeito. Nós não somos perfeitos. Nós precisamos nos esconder debaixo desse que é perfeito. De modo que quando Deus olha para nós, Ele não olha as nossas imperfeições, mas Ele olha para o próprio Cristo, o único e suficiente mediador. Por isso eu queria te encorajar nessa manhã a não olhar para os pastores, aos presbíteros, a lideranças que você vê aí, mas olhe para o próprio Cristo. Tome a Cristo como exemplo. Olhe para os seus atos. Olhe para a forma como Ele falava. Olhe para a forma como Ele julgava. Olhe para a forma como Ele honrava a Deus de todo o seu coração. E passe a imitá-lo. Que as atitudes do Cristo possam moldar a minha e a sua atitude nessa manhã. Porque é dessa forma que nós poderemos ser bons representantes de Deus, aonde quer que nós estivermos. Seja aqui na igreja, seja na nossa casa, seja na faculdade ou no trabalho, espelhe a Cristo, olhe para Ele, Ele é o nosso maior exemplo. Feche seus olhos, eu queria orar com você nessa manhã. Eu sei que há pessoas aqui que não têm representado o Senhor de forma fiel. Todos nós, na verdade, temos falhado de alguma forma. Mas eu queria te lembrar, meu irmão, que você é aceito e amado por Deus, não por causa das suas atitudes, mas por causa do Cristo, que se entregou por você, que é o teu mediador, que é o nosso exemplo. Por isso, vamos orar até o Senhor. Enquanto eu oro aqui, vá até o Senhor em oração também. Confesse o seu pecado. Fale ao Senhor que você não tem sido um bom representante dEle. Há perdão para você nessa manhã. Há graça para você nessa manhã. Há mudança de vida para você nessa manhã. Há perdão para todos nós. Senhor, nós te damos graça, Deus. Porque o Senhor nos chamou a Ti, Senhor, com os Teus laços de amor. O Senhor nos chamou a Ti, Senhor, para olharmos a verdadeira beleza e a santidade de Cristo. E quando nós olhamos, nós ficamos maravilhados, Senhor. Ele é o verdadeiro representante, Senhor. Nós não somos, Pai. Nós somos falhos, Senhor.
Nós representamos mal o Senhor nesse mundo e por isso nós te pedimos perdão nessa manhã, Senhor. Vem com o teu poder sobre nós, Senhor. Vem com o teu Espírito Santo, Senhor, na vida de cada irmão e irmã que está pronunciando palavras a ti nessa manhã, ó Deus. E restaura o nosso coração, Senhor. Que possamos olhar para o nosso verdadeiro representante, Cristo Jesus, o perfeito sacerdote, o perfeito mediador, e que possamos nos espelhar nele, para espelharmos o Senhor nesse mundo. Ah, Deus, nos dá da Tua graça, nós precisamos, Senhor. Nós precisamos olhar para Cristo. Nós precisamos tomá-lo como exemplo e segui-lo, Senhor. Nós precisamos de Ti, e nós necessitamos de Ti nessa manhã. Senhor, se há pessoas aqui que necessitam de ajuda, ó Deus, quebre esse coração para que elas possam pedir ajuda aos seus líderes, Senhor. Ó Deus, se há pessoas aqui, Senhor, que não têm Te representado nas suas famílias, nas suas casas, Senhor, quebra o seu coração de pedra e ajuda, Senhor, a caminhar com bons pastores, bons líderes, para que eles possam mudar suas atitudes. Eu oro, Senhor, para que a Tua justiça, Senhor, para que o Teu julgamento recaia sobre os Seus filhos aqui e agora e não na eternidade, Senhor. E que esses pastores que são ovelhas Tuas, esses pastores que são filhos Teus, mas que têm envergonhado o nome do Senhor publicamente, ah Deus, vem com Tua vara, Senhor, com o Teu cajado, e traz eles ao arrependimento, Pai. Mostra publicamente os seus atos para que eles venham se arrepender, Senhor. E que o Senhor tenha misericórdia de nós, pastores e presbíteros dessa igreja, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, líderes dessa igreja, para que não venhamos a cometer os mesmos pecados, mas que possamos honrar o nome do Senhor no nosso coração. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude. É o que nós te pedimos, não no nosso nome, Senhor, mas no nome do bendito sacerdote e representante Cristo Jesus. Amém, amém e amém.